A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes, hoje 21 de julho de 2024, domingo, quero compartilhar o meu devocional. A palavra de hoje encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, que diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. O profeta Eliseu, ele viveu no reino de norte, o reino de Israel. Todos aqueles reis de Israel, eles foram idólatras, levaram o povo a se afastar do Senhor e fazia tudo que era errado aos olhos do Senhor. Mesmo assim, eles reconheciam que o Deus de Israel era o Deus único, era o Deus vivo, e eles respeitavam os profetas daquela época. Jeoás, mesmo agindo como um ímpio, sendo afastado do Senhor, ele reconhecia que o profeta Eliseu era representante de Deus na terra. E nesse momento, o reinado de Israel estava sendo acometido de grande desgraça, pois o rei da Síria queria invadir Israel. Levantava batalhas contra a nação de Israel. E rei Jeoás foi visitar Eliseu para pedir uma direção. E é interessante que quando ele se encontra com o profeta Eliseu, no versículo 14, ele diz: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel, dizendo que Eliseu era a força do exército de Israel. Quando pensamos assim, nisso, nós podemos pensar assim: como esses reis, reconhecendo que esse profeta era homem de Deus, que Deus ele era poderoso e soberano, e mesmo assim eles faziam tudo que era mal. Quando eu medito nisso, eu compreendo que esses reis, eles queriam poder na terra, eles queriam ser grandes na terra. Eles não tinham o olhar para a vida eterna, para a salvação, para Deus. Eles queriam glória e honra na terra. Então, eles faziam o que era mal para manter poder na terra. E quantas pessoas hoje em dia agem dessa forma? Mesmo sabendo que Deus existe, que Deus é soberano, que Deus ele quer nos salvar, que Deus tem um olhar de eternidade, eles se afastam de Deus, eles buscam e adoram o inimigo, doutrinas satânicas para ter poder aqui na terra. Isso é uma ignorância muito difícil para a vida da pessoa, pois nós temos que compreender, como eu disse no devocional anterior, que a nossa glória, que o momento melhor, a alegria maior está na vida eterna. E nós não nos podemos nos afastar do Senhor para ter poder, para ter glória por alguns anos aqui na terra, que é tão passageiro. Acaba sendo uma idiotice a pessoa que age dessa forma, que busca coroa, que busca poder, que busca honra e glória aqui na terra e perde a salvação. O próprio Jesus vai dizer: o que adianta a pessoa ser grande, conquistar o mundo e perder a salvação? A porta que vai para a salvação, ela é estreita, mas nós temos que ter um foco no nosso alvo. Esses reis, como Jeoás, eles perderam a salvação por conta da glória eterna, a glória que eles conseguiram aqui na terra. Em Mateus 7,14, Jesus diz: como é estreita a porta e apertada o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Nós temos que ter um olhar espiritual. Nós temos que focar em Deus e nos seus ensinamentos. Pois imagina, você viver a eternidade nas trevas por causa de poucos anos de poder e glória que temos aqui na terra. Nós cristãos temos que ser inteligentes, temos que olhar para Deus e querer a glória de Deus na eternidade e não nessa vida terrena. A meditação diz: a obediência a Deus Pai e a ação em fazermos a sua vontade resultam em grandes testemunhos.
O profeta Eliseu, ele passou dificuldades no Reino do Norte por viver numa nação que era contrária à doutrina do Senhor. Porém, ele é um grande exemplo do grande testemunho que a sua conduta correta e justa aos olhos de Deus, traçando os caminhos de Deus, apesar das lutas que ele passou, ele deixou um grande testemunho de fé, de obediência e de perseverança. Nós, assim, temos que ser como o profeta Eliseu, que independente do transtorno que a gente possa viver aqui, a dificuldade que a gente possa viver aqui, muitas vezes por ser obedientes a Deus, isso gerará grandes testemunhos e nos levará para a eternidade, uma alegria, a vida eterna, uma paz, uma bênção que nada se compara com o que a gente pode viver aqui nos dias atuais. Olhe fixamente para o Senhor, olhe fixamente para o caminho reto e justo do Senhor e vamos correr atrás do nosso alvo. Não fique correndo o risco de perder a sua salvação por causa de poder, por causa de glória, por causa de poucos anos de vida boa e abundante que você pode ter aqui na terra. Pois nada disso se comparará à alegria que está por vir. A meditação da leitura bíblica hoje está em Atos 27. Após Paulo ficar preso por 2 anos em Cesareia, na região da Judéia, ele pediu para ser julgado em Roma. E Atos 27 vai falar sobre essa transferência de Paulo para Roma. A palavra diz que ele embarcou num navio junto com um centurião romano chamado Júlio, e eles foram diretamente a caminho de Roma. Uma viagem muito difícil, pois no meio do caminho eles foram acometidos por uma grande tempestade, onde o navio chegou a naufragar. Mas Deus protegeu Paulo, deu livramento na vida de Paulo. E durante esse caminho no navio, Paulo, por diversas vezes, sendo homem de Deus, deu direção para a embarcação, para os líderes da embarcação, como que tinha que agir naquele momento. Porém, eles não deram ouvidos a Paulo e o barco chegou a naufragar. E durante essa tempestade, eu quero compartilhar o que o Paulo disse e qual a situação de Paulo naquele momento. No versículo que vai do 21 até o 26, que diz assim: Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se e diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. É interessante meditar que Paulo, vivendo no momento mais difícil da vida dele, ele jamais deixou de se comportar como um homem de Deus. Jamais ele deixou a sua integridade, deixou de se relacionar com o Senhor. Isso é uma grande inspiração para nós, irmãos. Independente da dificuldade que estamos vivendo, da adversidade que estamos vivendo, nós não podemos deixar de ser homem e mulheres de Deus. Muitos homens e mulheres, no momento difícil, eles ficam abatidos e esfria o relacionamento com o Senhor, deixa de profetizar, deixa de orar, deixa de interceder. Paulo, ele é um verdadeiro cristão, ele é um verdadeiro homem de Deus.
Ele poderia estar nem aí nesse momento. Ele poderia talvez querer fugir da situação, esfriar com o Senhor. Mesmo assim, Paulo seguiu temente a Deus. Paulo seguiu se relacionando com o Senhor. E Paulo não deixou de abençoar aquelas pessoas que estavam até fazendo mal para ele, que nem dava bola para ele. Ele não deixou de profetizar na vida dessas pessoas, de interceder. Ele foi luz. E essa passagem confirma o que eu disse no devocional de ontem. Que Paulo, tudo que ele estava passando, Deus estava no controle da vida de Paulo. Paulo, ele não estava à deriva. Deus não abandonou ele. Pois muitas vezes, nesses momentos difíceis, nós pensamos que Deus nos abandonou, que Deus não está conosco. Mas Deus sempre está conosco. Nunca pense que esse silêncio na sua vida, esse mau momento que você está vivendo, é Deus que abandonou você, pois Deus, ele não nos abandona. Ele está presente conosco em todos os momentos. A palavra em Isaías vai dizer: pode uma mãe esquecer do seu filho, mas eu jamais esquecerei de ti. Deus, ele não esquece de nós. Deus, ele está nos momentos bons, mas ele também está nos momentos tristes. Ele está no momento de vitória, mas ele também está no momento de luta. Nós cristãos, nós não temos basear a nossa vida, basear a presença do Senhor de acordo com o momento que estamos vivendo. Deus está conosco, ponto final. E nesse momento, Paulo sendo perseguido, Paulo sendo preso, passando por uma dificuldade, por uma luta, risco de morte, Deus estava presente na vida dele. Deus, ele diz aqui que ele precisava estar indo em Roma. Assim tenham ânimo, senhores. E Deus jamais deixou de dar direção na vida de Paulo. E tudo que o anjo disse a Paulo que aconteceria, aconteceu. Que essa palavra seja uma palavra de ânimo para a minha vida e para a sua vida. Se você está passando por um momento difícil, um momento de dificuldade, e você está pensando que Deus esqueceu de você, que Deus não está com você, Deus, ele está conosco. E nós temos que crer que toda essa dificuldade que estamos passando cooperará para o nosso bem, mesmo que isso seja difícil da gente compreender. Pois a palavra ela é real, independente da interpretação, da sabedoria que nós temos. A palavra do Senhor é fiel. Tudo coopera para o nosso bem. E Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. E a alegria maior, a maior bênção que nós possamos viver, será na eternidade, juntamente com o Senhor Jesus. Que essa palavra seja direção para a sua vida. Que seja Deus falando com você. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.